uma coisa que eu apurei é que o salário do Coronado, tá? Isso é uma coisa importante, uma situação nova para a gente passar para o nosso público. O salário do Coronado vai reduzir, vai baixar no início do ano que vem, porque, claro que de 2 milhões não vai cair para 500 mil, 700 mil, mas a questão das luvas, né, as premiações lá, comissões que foram também dadas para o agente do Coronado, parece que isso foi parcelado, né? Parece não, né? Me falaram que foi parcelado. A gente fala sempre parece porque futebol principalmente o Corinthians hoje falta muita transparência. Mas o que me falaram é que essas luvas foram diluídas em um ano, então o Coronado depois ficaria só o salário dele, direitos de imagem, CLT, e eu não sei se restaria um pedaço das luvas ainda para o Corinthians pagar mensalmente, mas uma coisa é fato, o salário dele vai diminuir. É claro que o salário do Coronado diminuir também não faz você ir lá investir num jogador de 2 milhões e meio. O Corinthians conta muito com a grana da patrocinadora. Eu já alertei essa questão da grana da patrocinadora, porque parece que é uma grana maravilhosa. Eu acho que a patrocinadora, com todo o respeito, está fazendo o seu lobby em cima disso. Vamos dar um midiático para o Corinthians. Mas que midiático que você se contrata com 57 milhões? Se a gente pegar 57 milhões, o PVC, o homem da calculadora aí, e dividir por 2 anos de contrato, não paga o salário, não paga o salário de 2 milhões e meio, eu acho, do Depay. E aí falava que ia contratar um grande jogador com 57 milhões. Por exemplo, o Arthur Cabral. Era no mínimo, né? O Hernan estava bem mais na frente na questão do Arthur Cabral, mas eu acho que era no mínimo 15 milhões de euros só para o Benfica. E o salário do Cabral? Isso aí vai dar uma operação que ia dar uns 150 milhões se fizesse um contrato de 3, 4 anos com o Arthur Cabral. Você não contrata midiático nenhum com essa grana. Tem um ingrediente novo também, que é o caso do Deolane, né? Deolane, no caso do Esportes da Sorte. Porque a influencer e a advogada Deolane Rezende foi presa hoje de manhã em função de discussões sobre jogos ilícitos no Brasil e sobre lavagem de dinheiro ligados a Esportes da Sorte. Vamos combinar também que o Corinthians não dá sorte, né? O Corinthians não dá sorte. Pode dar sim, mas o Corinthians não está dando sorte, porque uma hora é o laranja da Vaidebet. Neste caso, aparentemente, o Corinthians não tem responsabilidade sobre isso. Mas ela tem uma patrocinadora sob suspeita. Porque a advogada foi presa. E aí você vai fazer o que em relação a isso? Você vai cancelar o contrato com a patrocinadora suspeita? A patrocinadora suspeita, investigada, ela pode pagar a quantia referente à contratação do Depay? Ela pode manter a promessa de bancar o patrocínio para trazer um jogador internacional? Então tem um monte de questão. Tem mais uma questão nova que surgiu hoje de manhã. Porque a contratação do Memphis Depay, ela conta com 57 milhões, né, da patrocinadora, né? Quer dizer, o PVC tem razão. Depois desse caso de Deolane, né? O Augusto tem praticado um esporte que dá. Deolane Bezerra, o Augusto tem praticado um esporte que não dá sorte, não tem jeito. Porque vai precisar realmente. Pode travar e a gente fica aqui tranquilo, tratando de todos os conteúdos. Vou dar a parcial aqui da nossa enquete por enquanto, e daqui a pouco a gente vai perguntar para os nossos colunistas aqui, o Depay no Corinthians é uma boa? Por enquanto, com que dinheiro? Vai vencendo com 48% dos votos. Sim, 38% dos votos. Vamos fazer uma prancheta também? PVC está por aí para a gente entender como é que o Depay jogaria no Corinthians e qual nota você dá para ele? Seria uma boa contratação, né? Se rolar? Vamos rodar a vinheta primeiro? Vamos rodar a vinheta, por favor, Amir. Se acontecer, eu vou dizer nota 7. Eu não vou desconfiar de antemão, porque embora ele não tenha feito uma boa temporada no Atlético de Madrid, jogou só 9 vezes como titular e fez só 5 gols. Ele foi o quarto artilheiro do time na temporada, no total com 9 gols em todos os jogos, de todas as competições.
Na Eurocopa, ele foi titular de todos os jogos da Holanda na Eurocopa, e a Holanda foi semifinalista. Vou só lembrar como é que jogava o Depay no começo de carreira. O Depay, o Memphis Depay, ele pede para ser chamado de Memphis porque ele tem um problema com o progenitor dele, o pai dele. Então ele prefere ser chamado de Memphis. Mas o nome ficou Memphis Depay. Ele jogou a Copa do Mundo do Brasil em 2010 e fez gol em Itaquera. Holanda 2, Chile 0. Um gol do Depay. Naquele jogo, a Holanda jogava com zagueiros, com 2 atacantes na frente, o Sneijder na ligação e uma linha de 4, e o Depay jogava aqui, ó, de ponta esquerda, ou de ala esquerda. Era o Daley Blind aqui no meio campo, e na ala esquerda, quem trabalhava era o Memphis Depay, fazendo toda a lateral. Era assim que ele tinha aparecido no PSV. Logo depois ele foi para o Manchester United e ele foi se transformando em segundo atacante, jogando em linhas de 4, e depois ele foi se transformando em centroavante, que é como ele jogou a Copa do Mundo de 2022. A Holanda chegou às quartas de final, aquele jogo fabuloso contra a Argentina, o gol do Weghorst que levou para a prorrogação, e ele jogava como 4-2-3-1, ele joga assim. Na Eurocopa, ele jogou as 6 partidas da Holanda e fez 1 gol. Então, ele tem um desempenho recente, nota 7. Apesar de o desempenho dele no Atlético de Madrid ser nota 5. Porque ele era um atacante que chegou para ter mais espaço, jogou 14 partidas, jogou 23 partidas do Campeonato Espanhol, mas só 9 como titular e fez 5 gols. Ele pode jogar assim no 4-2-3-1, como o Corinthians está jogando com 3 zagueiros, linhas de 4, um atacante, 2 meias e um centroavante. Ele pode ser o centroavante ou ele pode ser o segundo atacante. Ele joga nessa variação tática. Não é um negócio absolutamente seguro, porque ele não fez uma grande temporada pelo Atlético. Mas não é uma tragédia de negócio. A questão só é que o Corinthians não tem o dinheiro para fazer o negócio. Então, eu respondo na enquete com que dinheiro? Mas, PVC, o objetivo de contratar o Depay nesse momento é um cara para fazer gol. Ele não tem tanto gol hoje. Hoje ele não tem tanto gol. Mesmo na Europa. E aí, não seria jogar dinheiro fora, Samir? A melhor fase dele foi no Lyon, né? Onde ele ficou muitos anos lá, né? No futebol francês, né? Foram 5 temporadas, 177 jogos, 76 gols e 54 assistências. Foi a melhor fase dele. Faz tempo que ele não tem uma boa fase, né? Porque depois ele vai para o Barcelona, são 13 gols, 14 gols pelo Barcelona. No Atlético de Madrid, então, nessa temporada, na última temporada, né? 31 jogos, 9 gols, 2 assistências. Na primeira temporada dele no Atlético de Madrid foram 9 jogos e 4 gols. Assim, eu fico... É muita grana, mas o Corinthians hoje, claro, né? Um erro não vai justificar o outro. O Corinthians hoje paga ao Yuri Alberto 2 milhões e 200 mil por mês. Ao Coronado, 2 milhões. O Corinthians agora... O pessoal me chama de Samir Cascaro, que eu dou o salário dos jogadores. O Garro, o Corinthians tinha... O Garro tinha um salário de 350 mil. E o Garro estava insatisfeito, porque, claro, descobriu que o Coronado ganhava 2 milhões, enfim, ele titular absoluto do time. Aí começou já aquela reclamação interna, né? Aliás, alguns influenciadores falaram que era mentira minha, quando eu dei que o Garro ganhava 350 mil e estava reclamando nos bastidores, né? Agora, do nada, surge uma renovação, dá 1 ano a mais de contrato para o Garro, e ele passa a ganhar 800 mil. Já fui conferir 800 mil salário, ainda está longe de Coronado. O Corinthians paga altos salários, né? E agora, isso aí que você falou, não tem dinheiro, infelizmente é o futebol brasileiro. Eu não duvido nada que por exemplo, se a Sports dá sorte, né? Eu não sei como é o que vai acontecer com a patrocinadora depois desse caso aí da Deolane, mas o Corinthians vai dar um jeito. Certamente, infelizmente, o futebol brasileiro é dessa forma. E na questão de gols... Oi? Só lembrar um caso que você falou do Lyon. O Depay tem essas 2 curiosidades, né? Em 2014 ele fez gol em Itaquera, Holanda 2, Chile 0. E em 2020, na Champions League da pandemia,
que foi disputada a final em Lisboa, o Lyon foi para a semifinal com o Memphis Depay titular. Só que o jogo que levou para a semifinal foi Manchester City 1, Lyon 3. O Depay jogou até os 30 do segundo tempo, o jogo estava 1-1. Ele saiu, entrou o Dembélé fez 2 gols e o Lyon classificou. Foi na melhor fase do Memphis Depay. O PVC não é arriscar muito chamar um cara que a fase boa dele foi há muito tempo para um time que está precisando muito de uma fase boa agora? Eu tendo a concordar com você. Eu só não quero ser o chato, porque eu acho que não existe marketing no futebol melhor do que vencer. Então, se você perdeu o Arthur Souza para o Bragantino por falta de pagamento de salário, e o Arthur Souza saiu de graça para assinar com o Bragantino, o Arthur Souza, eu não estou dizendo que o Arthur Souza tem potencial para ser um jogador de seleção, não sei, ele vai ver no futuro. Agora, eu acredito muito mais num processo de construção de uma marca a partir de um jogador que você revele, que você descubra, que você contrate barato de outro lugar, contratações certeiras, do que trazer um jogador internacional tentando reproduzir o cenário Ronaldo. Meu timão está fazendo a matéria disso, né? Tentar trazer do Memphis Depay um produto de marketing como foi o Ronaldo no Corinthians. Não tem nível de comparação. A marca Ronaldo é uma marca global. O Memphis Depay vai chegar no aeroporto de Guarulhos e muita gente vai perguntar quem? Então, é o que a gente está falando aqui. A gente começa a falar do Depay contando histórias. O Memphis prefere ser chamado de Memphis por causa do pai. Depay ou Depay? Depay, que é assim que se pronuncia, que a gente aprendeu a pronunciar Depay. Então, assim, tem um monte de coisa que vai mostrando que ele não é uma marca. Ele não é um jogador como o Ronaldo que vai chegar aqui e vai vender tudo. Então, eu tendo a concordar com você, Domi. Eu só não quero ser o chato, porque eu já sou contra esse volume gigantesco de contratações internacionais que está acontecendo aqui. Eu acredito mais em construir tijolo por tijolo. Dá trabalho, mas é o que vai dar resultado para o Corinthians a médio e longo prazo. O Matheus Lincoln está falando aqui, Hernan, que o Depay tem mais seguidor do que o Corinthians nas redes sociais. Não sei se isso significa muita coisa em questão de futebol, né? Não muda nada. Assim, o PVC faz essa comparação de um grande astro, aquela coisa toda, e o Depay, de fato, no Brasil não é tão conhecido assim. Quem gosta de futebol, assiste futebol europeu, tem noção de quem é o Memphis Depay. Ele não é um jogador que, por exemplo, aqui bomba no noticiário. Muito pelo contrário, não é nível Cristiano Messi, nem perto disso. Mas eu vejo que a tentativa do Corinthians, e o Corinthians teve esse aporte do patrocinador master, inclusive foi falado isso em coletiva, eu acho que o Corinthians, não, mesmo estando num momento ruim, precisando dar uma virada, eu acho que o famoso não custa nada sonhar. Eu não acho uma aposta totalmente equivocada, totalmente errada. Eu acho que valorizaria ainda mais o produto Campeonato Brasileiro, valorizaria o produto Corinthians, que precisa ser valorizado do tamanho que é e não ficar brigando lá embaixo, zona de rebaixamento. Obviamente, com responsabilidade na questão do pagamento, e vamos combinar, né? Tirando Palmeiras, Flamengo, Botafogo, os times de SAF, quem é que está pagando direitinho e fazendo caixa e seguindo a risca a responsabilidade financeira dentro do futebol? Depois do efeito SAF, alguns clubes sim, né, porque viraram empresas. E o Flamengo se organizou, o Palmeiras que se organizou, né, o Fortaleza também. Mas assim, hoje a grande maioria ainda está naquela coisa do cobertor curto. Então, assim, o Corinthians está fazendo aquilo que historicamente o futebol brasileiro faz. Basta ver o São Paulo com o Daniel Alves, está pagando até hoje, Rames Rodrigues, né? Então, assim, o Corinthians é mais uma mostra, mais uma tentativa de algo que é cultural do futebol brasileiro. Eu não vejo assim, meu Deus, não tem que trazer. Acho uma aposta interessante para valorizar o produto que é o Campeonato Brasileiro. Ô, Domi, Samir, tem dois extremos. Tem dois extremos aí nessa questão, né? Primeiro, o Corinthians está devendo o Cuiabá e o Flamengo em relação às compras do Mateuzinho
e do Ranieri. Isso é um extremo. O segundo, o outro, né, o outro lado, é que a gente foi contra o Balotelli, e claro, o Memphis Depay é uma contratação assim, muito melhor do que o Balotelli no meu modo de ver. A gente foi contra o Balotelli, depois o Corinthians pegou uma sequência de centroavante que não acerta o gol, né? Yuri Alberto, Pedro Raul. Aí o torcedor joga na cara. Aí, se fosse o Balotelli, não faria esses gols. Então tem essa questão. E outra, né? Eu sinceramente, eu não acredito que o Depay vai ser jogador do Corinthians por conta da diretoria que o Corinthians tem hoje, Augusto Melo e companhia. Para mim seria ótimo. Eu trouxe essa informação em primeira mão. Se ele vem para o Corinthians, eu ia jogar na cara dos haters, porque sabe como o hater perturba a gente, né? Para mim seria ótimo. Eu que trouxe a informação em primeira mão, e eu que trouxe a informação em primeira mão, não acredito que ele venha. Tá? Não acredito em. A gente ficou falando de Gabigol, a gente ficou. Essas grandes contratações, o Augusto não consegue fechar. E tem um comentário aqui do Claudinei Ferreira da Silva falando que Depay no Corinthians é mais um desvio de foco, cortina de fumaça pura, jogando para mídia. Porque tem essa, né, André? Né, ainda tá rolando muita coisa nos bastidores político do Corinthians e a gente pode ver nos próximos dias uma limpa. Ontem a gente teve a gerente de comunicação do time sendo demitida. Tá se fazendo uma grande mudança administrativa, isso está acontecendo. A gente teve a saída da Jo Ribeiro, que é uma excelente profissional, uma experiência que trabalha no Corinthians, uma excelente pessoa também, que acabou deixando o clube. Então está tendo uma mudança. Eu entendo, tá, que com o superchat aí que o amigo mandou aí, eu não acho que é cortina de fumaça o Memphis Depay. O Corinthians quer mesmo contratar, acha que pode viabilizar essa contratação. Não depende só do Corinthians, depende da vontade do jogador e da negociação em si. Não vejo isso como uma cortina de fumaça para esconder impeachment, notícia de fora de campo, não. As notícias do Corinthians fora de campo elas estão acontecendo. O Augusto Melo já deixou claro o que ele pensa sobre a questão do impeachment e o Corinthians está trabalhando para trazer um reforço grande. São coisas diferentes, acho que uma não está ligada à outra.